chamei, na verdade, a Giovana, vou até apresentar ela um pouquinho pra gente já começar, porque assim, eu atendo ela não faz tanto tempo, né? Mas enfim, tô esse ano aí acompanhando a Giovana. E aí eu queria muito ter essa conversa, porque eu sei que assim, ela traz muito isso do lifestyle assim dela, né? Lógico, tem também toda a parte de moda, enfim, muita coisa que ela traz aí de conteúdo, mas tem também toda essa parte de lifestyle, que eu sei que as pessoas se baseiam muito nisso. Eu acho que tem muita dúvida, tem muita gente que acaba se apoiando muito, enfim, em produtores de conteúdo, em quem tá aqui no Instagram, e eu acho que nada melhor do que vir aqui solucionar todas as dúvidas de vocês, enfim, tá ajudando nesse processo de emagrecimento, que eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas, têm muitos mitos em relação ao emagrecimento, então eu quero solucionar tudo isso aqui hoje. Sim, com certeza. E não, é uma coisa que, por mais que o meu nicho seja moda, lifestyle, é uma coisa que envolve muitas pessoas, né? Essa fase de emagrecimento, ai, quero emagrecer, ai, quero ganhar músculo, quero ficar forte. Então é uma coisa que não se limita a um único público. Não é só feminino, não é só masculino, não é só novo, não é só mais velho. É um público que realmente vai atingir várias pessoas, é um nicho que atinge várias pessoas. Então é muito legal retratar sobre isso, eu gosto bastante. A Gia é uma perfeita, ela já tá comigo, me ajudando bastante, porque realmente é uma coisa que eu quero de foco. Ah, meu foco é emagrecer. A gente me ajuda no meu plano alimentar, a gente já mudou várias vezes, porque realmente para ficar adequado a mim, para eu conseguir seguir o meu plano, entendeu? Então é muito bom, adoro e a Gia é maravilhosa. Ai, que bom. Bom, então assim, eu acho super legal isso até que você falou, porque assim, aqui a gente vai trazer muito desse emagrecimento, de dúvidas, enfim, que as pessoas têm, de forma mais, não digo nem em geral, mas de uma forma que todo mundo consiga aplicar em si mesmo. Mas tem coisas que são muito individuais, que a gente vai estar falando também aqui disso, né? Tem coisas que, querendo ou não, vai depender muito do que você se adapta, do que você se dá bem ali na sua alimentação, tudo mais. Então não é à toa também que eu tô sempre, né, mudando ali sua dieta, seu plano alimentar, porque isso faz parte, né? A gente vai vendo como você se acostuma ali, como você vai se adaptando, pra gente ir ajustando e evoluindo cada vez mais. Então, não sei se você quer começar com as primeiras perguntas, se você quer que eu comece, mas enfim, a gente vai conversando aqui, o que for melhor a gente vai fazendo. Não, eu vou começar então. Eu selecionei as perguntinhas que eu coloquei na caixinha de perguntas. Então a gente pegou assim um pouquinho e vamos lá. Primeira pergunta, então, até tendo um guincho do que a gente falou agora, é possível ter uma dieta que você não sofra para seguir? Eu gostei muito até a gente selecionou isso como primeira pergunta, né? Porque, assim, é uma coisa que eu vejo que as pessoas realmente têm muito não digo nem que é uma dúvida ou uma dificuldade, mas tem um receio antes de iniciar um plano alimentar. As pessoas acham que nutrição é sobre restrição, sobre exclusão de alimentos. E é muito mais sobre inclusão, né? É saber realmente como estar colocando todos aqueles alimentos no nosso dia a dia e principalmente levando em consideração realmente, tipo, suas preferências, as coisas que você gosta, porque se for realmente uma dieta que você passe fome, fique sempre sofrendo, que não tem os alimentos que você gosta, por quanto tempo você vai conseguir seguir isso? Muito pouco. E aí de nada adianta. Se a gente quer ter resultado realmente a longo prazo, vai ter que ser algo que você consiga ter uma boa adesão ali, né? Então, sem dúvidas, realmente assim, eu acho que não é nem se é possível ter uma dieta que você não sofra. Eu acho que todas as dietas deveriam ser assim, né? Eu lembro até quando a gente estava se falando pela primeira vez, você trouxe também muito isso, né? Você até falou, tipo, olha, Gi, mas eu não quero nada que assim, tipo, eu vá sofrer, que eu vá parar de comer, que isso, que aquilo. Porque realmente não faz sentido, né? Ter uma alimentação que é assim. Você não consegue dar uma continuidade. Exato, e não linka nem o que eu quero para minha vida, assim, eu não acho que tudo bem, pode até ter um efeito, pode ser que seja mais rápido, você restringir tal alimento, tudo bem, mas não é uma coisa que eu vou conseguir levar para minha vida. Eu não sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que eu adoro um hambúrguer, adoro um docinho, então não faria parte de mim, sabe, de Giovana. Eu acho que muitas pessoas também se encaixam com isso, vem isso. E às vezes quando fala dieta, fala assim, meu Deus, dieta, que saco, vou ter que seguir. Mas assim, é uma coisa tão, pelo menos no meu caso, foi algo tão que eu já estava habituada, talvez diminuir um pouco a quantidade, mas o corpo também vai se acostumando, assim, no começo você vê, ai meu Deus, um pouquinho menos, mas depois o corpo vai pegando ritmo e você também vai entendendo, assim, o seu corpo vai entendendo a dieta, então é crucial e com certeza essas dietas restritivas não fazem parte de mim, Giovanni, acho que da maioria das pessoas, que até a pessoa que fez essa pergunta, eu acho que realmente dieta não tem que ser algo restritivo, tem que ser algo que consiga incluir a maior parte de coisas que você já come para você também conseguir ser feliz, né? Senão não rola.
É isso mesmo. É o que eu costumo falar. Alimentação, dieta não é só considerando, tipo, o resultado ali que você quer. Alimentação também é muito vida social, vida emocional. Então, a gente tem que considerar tudo isso, né? Para fazer ali um plano alimentar. E isso até, acho que já linka também um pouco com a próxima dúvida até que você tinha me passado também, que perguntaram, em relação a como seguir o plano certinho, assim, né? Até a pessoa falou, não consigo seguir de jeito nenhum. Como que eu faço para conseguir seguir plano? E eu acho muito importante a gente falar que, assim, ninguém consegue seguir 100% um plano alimentar, tá? Nenhuma dieta dá pra gente seguir ali todo o tempo, sem... Você vai ter esses momentos de, sei lá, meus amigos me chamaram pra enfim, tomar uma cerveja. Minha família vai fazer uma lasanha ali no final de semana, no domingo, vou querer comer com eles. Então, sei lá, vou pedir uma pizza. Isso faz parte também da nossa vida. E a gente não pode parar a nossa vida em função de uma dieta. Eu acho que a nossa dieta tem que estar se encaixando ali realmente no nosso estilo de vida. Lógico que a gente tem que pensar em dar uma balanceada. Acho que não pode ser nem 8 ou 80, né? Eu vejo que as pessoas têm muito essa mentalidade 8 ou 80. Ou eu faço tudo, ou eu não faço nada. Então, eu acho que a gente tem que encontrar muito mais esse equilíbrio, né? Entre, sim, você vai estar seguindo seu plano alimentar, mas se 80% ali você está seguindo... E já acho que você deu uma travadinha, mas acho que voltou. Eu não sei se é sua internet, mas tá certo, é que deu uma carregadinha ali, mas voltou. Mas só voltando então ao assunto, eu acho que assim, a gente não pode ser nem 8 ou 80, né? Então não é, vou, enfim, enfiar o pé na jaca total, não vou seguir nada, porque aí realmente você não vai ter o objetivo ali que você quer, não vai ser alcançado. E a mesma coisa, você não pode também pensar que você vai seguir 100%, né, o tempo todo, porque é inviável. E aí no momento que você não consegue seguir, é aquele pensamento, já que eu enfiei o pé na jaca, vou logo, né, sei lá, final de semana, já comi um docinho, comi alguma coisa, vou logo, enfim, não vou seguir mais nada, sabe? Então aí vai, não é uma exceção, acaba sendo sexta, sábado, domingo, enfiando o pé na jaca e aí recomeçando sempre na segunda-feira, acaba sendo esse ciclo aí de dieta infinito. Exato, que nem falou, porque a gente sempre vai querer comer, então acaba gerando até um vício, né? Chega sexta, vou comer uma pizza, tudo bem, normal. Mas aí no sábado, tipo, no almoço, eu vou pedir não sei o quê, aí no sábado na janta, eu vou pedir hambúrguer, vou tomar um sorvete. A questão, assim, você pode comer, mas também tem em mente essa questão da quantidade, né? Então, calma, eu comi na sexta, 2 pedaços de pizza, vou pedir um hambúrguer, assim, no sábado, ok, mas tudo bem, entendeu? Ali chega também pra gente também ir estimulando, não precisa de tanto, assim, não precisa exagerar. A gente já tá comendo o que a gente gosta, então a gente tem essa ciência também, né? Exatamente. Até o que uma pessoa falou, comentou aqui, né? Que não é sempre que a pessoa tá, enfim, enfiando ali o pé na jaca, e não é sempre que. Eu acho que é isso, é encontrar esse equilíbrio. Não é que você vai seguir 100% do plano alimentar, sim, existem exceções, mas são exceções, não são regras, não são exageros. Então, esse equilíbrio vai fazer toda a diferença. Se você quiser, a gente pode ir passando aí para a próxima pergunta. Você que sabe. Então, perguntaram também se existe algum alimento ou algum suplemento, cápsula, alguma coisa que tira essa vontade do doce. Eu acho que muitas pessoas sofrem com o doce. Eu sou uma pessoa assim, eu amo um doce, então, mas com certeza no meu plano alimentar eu já tenho incluído um docinho. Mas para essa pessoa que perguntou, existe algum alimento ou suplemento que vai tirar essa vontade de Eu achei super legal essa pergunta, porque assim, a gente vê que realmente as pessoas buscam soluções que são meio que assim, sabe? Tapar ali o buraco, tapar o problema, é o band-aid ali pro problema, mas não tá de fato aprendendo a lidar com aquilo. Então você não vai conseguir depender de um medicamento, enfim, de um suplemento pro resto da sua vida. Existem sim fitoterápicos que, né, estão sendo estudados para enfim, dá uma leve ajuda, mas se a base, se todo esse por trás, o contexto não tá legal, não tá te ajudando, não tem como a gente depender de algo ali, mesmo que seja natural, mas de algo para estar te ajudando. E aí eu acho que assim, a gente tem que pensar em formas realmente de lidar com essa vontade de doce. Uma das formas é a que
até o que você mesma falou, que é encaixar esse doce, lógico, de forma estratégica. Até vou depois falar um pouquinho, né, que forma estratégica seria essa para a gente estar encaixando. Mas, na verdade, assim, isso seria realmente uma ideia. A gente está incluindo no plano alimentar de forma calculada, de forma estratégica, porque aí com isso você consegue ter aquela tranquilidade. Bom, eu sei que está calculado ali no meu plano. Se eu quiser um docinho, eu posso consumir. Eu só é aquela quantidade, tudo bem. Eu vejo até muitas pessoas aqui no meu dia a dia, assim, até você mesmo foi uma pessoa que me trouxe isso, falando, ó, tudo bem, tá ali calculado no meu plano alimentar, mas tiveram vários dias que eu falei, eu nem tô com muita vontade, então não preciso. E é exatamente isso que o incluir o doce na alimentação muitas vezes traz. Eu vejo que as pessoas têm muito essa vontade exagerada de comer doce, essa compulsão por doce, porque é uma restrição. Então, no momento que você fica, se você fala, não posso comer mais doce, só vem ali na sua cabeça doce, doce, doce. E aí você só quer cada vez mais aquilo. Então, no momento que você tem a permissão, que tá ali no seu plano alimentar, tá calculado, que dá aquela tranquilidade, muitas vezes você nem vai acabar querendo comer, consumir todos os dias. E mesmo que consuma, se está calculado, se a base da sua alimentação é nutritiva, se você está fazendo déficit calórico, que a gente sempre fala, de estar comendo menos calorias do que você gasta, se está tudo isso certinho, não é um doce que vai atrapalhar ali enfim, os seus resultados. A mesma coisa que eu sempre falo, não é uma salada que vai te emagrecer, não é um doce que vai te engordar. Então, é aquela linha de raciocínio. O equilíbrio é o que faz a diferença. E lógico que assim, a gente pode pensar também em outras estratégias. Tem gente que me fala assim, ó, Gi, eu não consigo ter um chocolatinho calculado ali, uma pequena porção calculada. Então, falando que você parece a VTube. É o que eu mais escuto, juro, no treino, todo mundo fala. Eu fico, gente, não parece. Eu não acho parecida com a VTube de verdade. Mas tudo bem, tudo bem. Se você acha, tudo certo. Bom, e aí voltando, assim, essa parte de doce, realmente tem gente que a gente até pode calcular, tá calculando isso no plano. Tem gente que a gente pode estar até calculando no plano alimentar da pessoa, mas tem gente que não consegue lidar bem com pequenas porções. E fala, tipo, olha, gente, se eu tiver um quadradinho, dois quadradinhos no meu plano alimentar, eu não vou conseguir me controlar com um quadradinho, dois quadradinhos, sabe? Eu vou comer a barra toda. Então, para essas pessoas, muitas vezes, ok, não vale a gente estar encaixando, de fato, ali no plano alimentar, mas vale a gente estar pensando, assim, em trabalhar, aprender a diferenciar o que é uma vontadezinha de uma vontade zona. Qual o momento que realmente ela quer aquilo ou que já virou um hábito. Toda hora eu quero comer um doce. Não, vamos entender o que é vontadezinha, vontadezona, da onde está vindo essa vontade, né? Se realmente, assim, tem uma questão, às vezes, emocional por trás envolvida. Então, tentar entender se por trás faz muita diferença na hora da gente estar aprendendo a lidar com aquilo, né? Então, isso seriam os principais pontos ali em relação a doce. Acho que é a gente tratar o problema e não ficar escondendo ele, sabe? Sim, com certeza, eu concordo super. Foi até no meu plano alimentar tem o chocolate incluso, porque eu realmente amo, sou chocolatra. Mas hoje, um exemplo, eu almocei, o chocolate é depois do almoço. Eu almocei, mas não senti vontade de comer chocolate. Eu comi assim, eu vi um melão, aí eu falei, vou comer um pedacinho do melão. Tipo assim, porque eu gosto muito da fruta melão, eu sei que tava docinho, então pra mim aquilo bastou, entendeu? E depois segui o resto, não precisei necessariamente de comer um doce. Eu acho que o corpo vai pegando, assim, também. A questão da dieta, foi o que eu disse. O corpo vai se acostumando. Então, às vezes, os 2 quadradinhos, 3 quadradinhos que eu tenho, às vezes eu não sinto vontade. Hoje foi um dia que eu não senti vontade, não comi e tá tudo bem. Tipo, não passei vontade, realmente foi algo de mim. Falei, nem lembrei do chocolate. Falei, vi o melão ali e falei, vou comer um pedacinho do melão. E pra mim foi ótimo. Então, a gente vai entendendo. O corpo vai entendendo também. Perfeito, não, é exatamente isso. No momento que você tem a possibilidade, às vezes traz uma tranquilidade tão grande, você aprende a lidar com isso de outra forma, né? Então, isso realmente é essencial. E para essas pessoas que veem como necessário ali ter na rotina, né, da alimentação um docinho, tem até uma pergunta que fizeram também, né? Como eu consigo combinar um docinho ali numa dieta de emagrecimento? Então, assim, no momento que você tem todo o seu plano alimentar calculado, no sentido de, assim, estar fazendo esse déficit calórico, você vai estar comendo menos calorias do que você gasta, você vai ter uma base nutritiva ali da sua alimentação. Vamos dizer que, assim, 80% da sua alimentação é saudável, tá legal, tá bem estruturada. Os 20%, às vezes aqueles 20% a gente deixa para esse quadradinho
geladinho de chocolate, por exemplo, depois ali do seu almoço. Enfim, em algum momento ali do seu dia a gente consegue calcular. E aí, qual o melhor momento para a gente estar fazendo, né, de fato isso? O melhor momento, na verdade, seria assim, vai depender muito também do momento crucial ali da sua vontade. Lógico que não adianta a gente só estar encaixando por encaixar, sabe? Em um momento estratégico, então vai ter que ser algo que realmente faça sentido ali para você. Mas principalmente os melhores momentos são antes ou depois do treino. Por quê? Antes do treino, você você quer ter aquele pico, né, de açúcar ali no seu sangue para dar aquela energia ali no seu treino mesmo, você vai precisar desse pico. E aí, no momento do treino mesmo, a gente tem um disparo de adrenalina, né? A gente está treinando tudo mais, dispara adrenalina. Essa adrenalina faz com que a gente consiga reduzir esse impacto do açúcar no sangue. A gente vai estar reduzindo o açúcar no sangue. Ou seja, o impacto do doce que você comeu não vai ser muito grande. Porque qual que seria o problema? Esse açúcar no sangue dispara um hormônio que chama insulina. Essa insulina, ela vai... Você vai ficar mais propício ali a estocar uma gordura, principalmente abdominal. Você está desencadeando todo um processo ao contrário ali do emagrecimento, né? Para você estar, de fato, estocando gordura e tudo mais. Então, no momento que a gente controla mais essa glicemia, vai ser muito mais propício ali para você. Vai estar controlando também a sua saciedade e tudo mais. Então, esse é o momento perfeito, assim, né? Antes do treino que você vai estar... Você até vai dar aquele pico, mas logo ele vai baixar, porque você vai estar ali no seu treino. Outra possibilidade é também depois de refeição. Então, por exemplo, depois do almoço, depois do jantar. Por quê? Porque no momento que você tem ali uma refeição completa, junto de fibras... Por exemplo, você comeu ali um prato de salada, ou enfim, tem legumes ali no seu prato, tem bastante fibra. As fibras vão lentificar essa digestão, né, do que você está comendo. Então, isso já vai estar ajudando. Muitas vezes provavelmente vai ter proteína ali também na sua alimentação, que também já lentifica essa digestão. Às vezes você temperou a sua salada ali com azeite, tem alguma fonte de gordura ali no seu prato, também já vai lentificar essa digestão. Então, o impacto que vai ter desse docinho depois também não vai ser grande, porque como vai ter uma digestão mais lenta, não vai dar aquele pico de açúcar no sangue, vai ser algo muito mais gradual. Então, isso, na verdade, esses dois momentos seriam os momentos mais propícios ali para realmente estar incluindo esse docinho na nossa alimentação. Sim, uma outra pergunta que eu achei bem interessante também, porque a gente escuta muito falar disso, e que perguntaram, né? É fake ou real o fato de ter que comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo? Muitas pessoas falam, né, que tem que comer de 3 em 3 horas, tipo, come pouca quantidade, mas come de 3 em 3 horas, mesmo que você não esteja com fome, você come para acelerar o metabolismo. Então, perguntaram isso, eu achei bem interessante. Ótimo. Já teve muito esse mito, né, em relação a realmente comer de 3 em 3 horas. Então, acho que é uma pergunta legal, assim, da gente... Às vezes a gente deixa de falar algumas coisas que parecem, para muita gente ser mais óbvio e para outros não são, né? Então, acho muito legal a gente estar trazendo isso, que é muito importante, assim. Esse fato de comer de 3 em 3 horas, na verdade, assim, não tem, tá, uma regra de horário certinho pra gente estar comendo. Vai depender muito mais da sua adesão, da sua rotina. Tem pessoas que não faz sentido, às vezes, estar comendo de 3 em 3 horas. Deu 3 horas, a pessoa tá forçando ali comida. Ou deu 3 horas, a pessoa não se adapta ali à rotina dela. Então, tudo isso às vezes não deixa propício a ela ter de fato uma boa adesão ali no plano alimentar dela. Então, muitas vezes não vai ser realmente a melhor coisa. Agora, tem algum problema se eu então não fizer isso? Não tem problema nenhum. O que vai de fato emagrecer, até para as pessoas que, enfim, ainda não me seguem, né? Estão chegando por aqui. Eu fiz já algumas lives na semana passada. Se você entrar no meu Instagram, assiste ali meu IGTV, que eu falo exatamente sobre isso. Essa base aí para o emagrecimento, que é o déficit calórico. Você não vai conseguir emagrecer se não estiver fazendo déficit calórico, ou seja, você estar comendo menos calorias do que gasta. Então, eu falei muito disso nessa live, vale dar uma assistida, porque assim, essa é a base. Se você tá fazendo isso, meio que independe se você vai comer daqui 3 horas, se você vai comer daqui 4 horas, daqui 5 horas, daqui 2 horas. Muitas vezes, o fato da gente colocar pré-determinado sempre comer de 3 em 3 horas, tem gente que causa até uma ansiedade de ficar contando no relógio quanto tempo falta para ser a próxima refeição. E eu já fui dessas pessoas, que eu lembro que antes da faculdade, assim,
tinha já esse mito, né, de comer de 3 em 3 horas, e eu lembro que eu calculava minutos para chegar a essas 3 horas. Então, assim, era uma coisa de louco que eu ficava muito ansiosa sempre, e aí chegava naquele momento, eu queria devorar tudo, porque assim, eu já não fazia uma alimentação muito equilibrada, então na hora que eu comia, não tinha nem muita saciedade naquilo, então logo eu ia sentir fome mesmo. E aí, quando eu comia, era aquele momento, tipo, deixa eu comer um monte, que só daqui 3 horas eu vou poder comer de novo. Então, gente, olha isso. E hoje em dia que eu levo, lógico, muito mais de boa, tem muito mais saciedade, de fato, eu nem lembro muitas vezes assim, sabe? Preciso ficar me lembrando, às vezes, de, enfim, tá fazendo aquela alimentação, tudo mais. Então, sinceramente, desapegue desse horário. Muitas vezes, lógico, estipular horários que se adequem ali a você pode ser interessante para você se adaptar ali na sua rotina, né? Criar uma rotina de alimentação e tal. Mas não tem essa regra, pode excluir isso que é mito. Ai, que bom, então. Outra pergunta que perguntaram, que falaram na caixinha de perguntas é: beber muita água ajuda a emagrecer? Ótimo. Isso eu acho até legal que, enfim, até depois falaram em relação quais os fatores, além da alimentação, né, que influenciam no Já processo. dá para linkar as duas perguntas, exato. Isso é uma coisa que, assim, realmente está muito relacionado, sim, com o emagrecimento. Por quê? Não é que, assim, diretamente, se você não bebe água, você está bebendo muita água, pouca água, você vai deixar, de fato, de emagrecer. Você pode, sim, emagrecer se você não tiver com uma boa hidratação. Porém, um dos sintomas ali de desidratação é fome. Então, se você às vezes não tem uma boa hidratação, você vai sentir mais fome, você vai estar confundindo esse sintoma de desidratação com fome de fato, e aí você vai acabar comendo em maior quantidade, sendo que poderia não estar sentindo isso, né? Então, sem dúvidas, uma boa hidratação vai estar te ajudando muito realmente nesse processo de emagrecimento, né? Então, sem dúvidas, é uma coisa que ajuda, e lógico, o nosso corpo estando hidratado funciona. Então, sem dúvidas, isso também vai de forma um pouco direta, também vai estar auxiliando aí nesse processo de emagrecimento. E além disso, né, outros fatores que podem estar te ajudando nesse processo de emagrecimento, a gente tem, lógico, a base ali é a nossa alimentação, de fato. Se a sua alimentação não tá legal, não tem milagre que faça. Você pode beber 3 litros de água, mas não vai tá emagrecendo. Então, a base ali é realmente a sua alimentação. Como que tá estruturado em relação a calorias, a distribuição ali realmente dos alimentos ao longo do seu dia. Essa é a base. Agora, fora disso, a gente pode considerar, sim, a hidratação. A gente pode considerar também atividade física. Por quê? Tem muita gente que deixa também, às vezes, isso de lado, né? Mas a atividade física vai ser essencial ali para a qualidade do seu emagrecimento. Se você não está fazendo atividade física, muitas vezes você vai estar nesse processo de emagrecimento perdendo muita massa muscular. E aí o que vai acontecer é que você vai ser uma pessoa que vai sim perder gordura, mas vai ficar flácida provavelmente, não uma pessoa definida, por exemplo. Então, sem dúvidas, isso vai ser essencial. A atividade física também, assim, ela vai estar ajudando a te dar, até em relação a, tipo, disposição ali no dia a dia, vai te ajudar indiretamente também nesse processo de emagrecimento. E sem dúvidas, assim, essa atividade física, Gi, me dá uma que está ouvindo que travou. Então, beleza. Aí, essa atividade física também, em relação à parte hormonal que ela faz, é que ela também vai estar ajudando a controlar mais esses picos ali de açúcar no sangue. Tudo isso ela também vai estar ajudando, né? Então, sem dúvidas, também ajuda ali, de fato, nesse seu processo de emagrecimento. Outro ponto importantíssimo é o sono. Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia, até pensando em pandemia tal, mudaram completamente a rotina de sono. Isso afeta muito o nosso processo de emagrecimento. E por que isso acontece? Uma pessoa que não tem uma boa noite de sono, esse momento ali de estar dormindo, né, com boa qualidade e tudo mais, a gente tem produção de muitos hormônios, né? E aí, no momento que a gente não tem essa boa noite de sono, um sono de qualidade, né, revigorante ali, como eu diria, o que vai acontecer é que você não vai ter a produção de alguns hormônios, e os hormônios que você vai estar disparando mais são, por exemplo, cortisol, que é um hormônio mais ligado ao estresse e tudo mais, que também já está ligado a você sair um pouco mais ali da sua alimentação e principalmente de você fazer piores escolhas alimentares. Então, isso já é um ponto. Pode perceber que quando você não dorme bem, no dia seguinte, você vai estar de saco cheio, não quero seguir nada. É meio que um efeito em cascata que vai acontecendo. Então, isso já é um grande ponto, assim.
Outra questão que acontece tem alguns hormônios, por exemplo, que não são, não é que é o hormônio da fome, mas enfim, vai estar ajudando ali nessa questão de fome, que seria um hormônio chamado grelina, que também, quando você não dorme, você tem um aumento dessa grelina, ou seja, você vai estar de fato com mais fome no dia seguinte. E não é só isso, né? Esse sono que assim não é de qualidade, você vai estar sempre indisposto, de saco cheio, estressado. Isso, assim, não tem como você ter uma boa qualidade de vida dessa forma. Então, emagrecer muito menos. Então, isso é outro ponto. E outro ponto importantíssimo que eu acho que é legal a gente estar falando, principalmente também em momentos de pandemia, é a cabeça. Porque, assim, tudo que eu tô falando aqui, tudo bem, tô quebrando alguns mitos, tirando algumas dúvidas, dificuldades aí do pessoal, mas se a sua cabeça não tá legal, pode perceber que, assim, tudo isso eu tô dando muito, algumas, tirando essas dúvidas, mas tudo tá relacionado com o fato de você colocar em prática. Isso vai depender muito da sua cabeça. Como que tá em relação à parte emocional, toda essa vontade de doce que a gente falou, fome, tudo isso está relacionado com mente. Então, se isso não está equilibrado, não está te ajudando, sem dúvidas vai atrapalhar ali o seu processo de emagrecimento. Então, trabalhar a mente é essencial. Sim, com certeza, concordo super. Até a Paula aqui na live perguntou, falou que tá acima do peso, que faz dieta, mas não consegue perder peso. Tem uma pergunta, né, que mandaram que o peso nunca muda na balança e a pessoa sempre segue tudo certo. Será que tem algo de errado que tá fazendo? Antes de você falar, só dando um depoimento meu, que da última vez que a gente teve uma consulta, o meu peso continuou o mesmo da consulta anterior, que foi um mês antes, e eu segui certinho, o meu peso não mudou. Mas o que, que mudou? O somatório das dobras aqui da abdominal, de outras dobras, diminuíram muito. E também, quando a gente fez a avaliação corporal certinha, também deu alteração na gordura corporal, que tinha diminuído. Então, acho que às vezes a gente se baseia tanto em peso, você com certeza vai falar isso com mais ciência, com mais embasamento, mas a gente se baseia tanto em peso, eu cheguei, eu vi a balança e falei, nossa, eu fiz tudo certo e não perdi, tipo, gramas. Eu acho que até aumentou 200 gramas. Eu fiquei, tipo, como assim? Eu fiz tudo certo. E eu fiquei, meu Deus, mas na hora que a gente fez a avaliação, viu que o somatório das dobras tinha diminuído bastante, a gordura corporal também tinha diminuído, então acho que a gente fica, tipo, a gente vê qualquer farmácia, a gente vai lá e se pesa. Fala, meu Deus, esse peso de novo. Só que a gente não tá levando em consideração outras coisas que também são muito importantes, além do peso. Com certeza você vai conseguir falar isso com mais embasamento. Ótimo. Na verdade, assim, realmente, essa parte do peso é muito relativo. Primeiro que a gente tem uma boa variância ali, né? O nosso peso flutua muito ao longo do dia. Então, vamos supor que você está no seu período menstrual. Ali, uma pessoa que perguntou era mulher. Vamos supor que você está no seu período menstrual. Sem dúvidas, você às vezes já está mais retida, já fica mais inchado, tudo mais. Seu peso vai ser influenciado por isso. Tirando essa parte de ciclo menstrual, dependendo do funcionamento, você já foi. Se você se pesou antes ou depois de ir ao banheiro, já vai fazer diferença. Como que tá a sua hidratação ao longo do dia? Se você tá retendo mais líquido, se não tá tendo uma boa hidratação, tá mais retida e tudo mais, seu peso também vai aumentar. Dependendo ali do que você comeu, uma comida mais pesada, não digeri muito bem aquilo, seu peso também vai dar essa flutuada. Então, muito tem a ver realmente com nosso peso vai variando muito ao longo do dia. Então, já aviso que assim, não se pesem todos os dias, durante o dia, porque isso é uma loucura, uma besteira, porque realmente seu peso vai estar flutuando. Tem gente que flutua ali por volta de 7 quilos por dia. Então, assim, é muito lógico, a gente estava pensando no extremo, mas é isso, assim, a gente não pode estar se baseando no peso para estar vendo se você está de fato com algum resultado ou não. Outro ponto importante, que é até o que aconteceu com você, Gi, em relação também, assim, à composição corporal. A gente tem não só essa variância ali ao longo do dia, mas também peso acaba sendo muito relativo dependendo da sua composição corporal. Primeiro que tem algumas pessoas que já são mais pesadas por massa óssea, né? Que é difícil, às vezes a pessoa quer muito chegar a um certo peso, mas aquele peso para ela não faz sentido porque ela tem uma estrutura óssea grande, né? Então isso já é um ponto. Agora, nesse decorrer aí de evolução que vai acontecendo, o que acontece músculo pesa mais do que gordura. Então, no momento que a gente tem, muitas vezes, essa perda de gordura, mas está ganhando massa muscular, você vai, muitas vezes, até aumentar o seu peso, ou pelo menos manter ali o seu peso. Então, por isso que, assim, peso é muito relativo. Não se baseiem por isso que tem muita gente que faz ali aquelas dietas extremamente restritivas, seguem 5 dias, mas seguem.
E aí, nesses 5 dias, é aquele negócio que, assim, a pessoa não perdeu gordura, mas perdeu massa muscular e água. Ela perdeu peso. Ela perdeu ali, tem gente que perde, sei lá, vai, 10 quilos ali no dia. No dia não, né? Na semana, no mês, enfim. E muitas vezes esses 10 quilos foi de massa muscular e água. Qual a qualidade desse emagrecimento? Então, eu prefiro muito mais, às vezes, que você mantenha o peso ou até ganhe peso, se isso for realmente de massa muscular. Então, isso, assim, é importantíssimo a gente estar ciente. E até assim, um terceiro ponto que eu acho que é legal também estar falando, acho que vale sim estar acompanhando, se você, né, aí em casa quer se acompanhar, não tem não está fazendo uma avaliação física, não fez uma avaliação da sua composição corporal para estar avaliando tudo isso que a gente está falando, vale assim, tá tirando foto ou até tirando medidas, tudo mais, que isso vai dizer muito mais sobre sua evolução. Foto, para mim, eu acho que foto e roupa, eu acho que é o principal ali para a gente estar acompanhando essa evolução. E aí você me fala assim, tipo, Gi, realmente, assim, ó, tô acompanhando tudo isso, tô estagnada, não tô conseguindo evoluir. Assista minha live de amanhã, porque eu vou falar exatamente isso. Estagnei e agora? O que eu faço? Atingir o platô. Então, amanhã também vou falar mais sobre isso, estratégias ali para estar ajudando. Sim, certíssimo. Mas é muito sobre isso, de não se apegar muito ao peso. Muitas pessoas me chegam e perguntam pra mim, tipo, Giovana, quanto você pesa? As pessoas que me acompanham. Eu não acho legal falar, porque, por exemplo, eu peso sei lá quantos quilos. A pessoa fala, mas eu também peso isso, e tipo, meu corpo tá tão diferente do seu. Mas eu tô tão. Eu tô mais acima do peso. Eu tenho mais gordura que você. Mas os corpos, o organismo é diferente. Sua composição corporal é diferente da minha. Então, às vezes, a gente se apega tanto ao peso que a gente acaba até influenciando uma pessoa. Se eu tenho, sei lá, quantos quilos, a pessoa fala, eu também quero ter esse peso, porque olha o seu corpo, então, tipo, é o peso que vai me fazer isso. E não, não é isso. Tem muitos outros fatores, todos esses que você comentou, então, realmente é muito importante a gente não se basear no peso, ver aquela balança lá. Às vezes eu vejo de balança na farmácia, eu nem faço questão, eu falo, nem vou me pesar, entendeu? Porque às vezes eu vou estar ou com o mesmo peso e eu já vou ficar triste, falar, tipo, não mudou nada. Mas não é isso, entendeu? Tem outras coisas que envolvem. Então, às vezes eu vejo balança, eu falo, nem vou me pesar, tá tudo bem, eu tô sentindo, eu tô vendo mudança, é isso que importa. E às vezes o peso não altera, realmente, por todos esses fatores que você comentou. E é exatamente isso, assim, isso faz muito mal pra nossa cabeça mesmo, né? Porque, querendo ou não, assim, não tá te dizendo nada em relação à sua evolução, mas você tá tão apegado ali com aquilo que parece, de novo, naquele negócio, putz, mas tentei mais uma vez, tô me esforçando, tô fazendo e mesmo assim não tô tendo resultado. E aí desiste. Eu já peguei aqui, é que eu sempre deixo isso muito bem explicadinho para todos os meus pacientes, mas já tiveram vezes que, assim, me mandaram mensagem, assim, falando, eu tô pensando até em desmarcar a consulta, em atrasar um pouco a consulta, né? Algumas semanas tal, porque aí eu consigo evoluir um pouco mais, que eu vi que meu peso não mudou. Aí eu falo pra pessoa, olha, vem, a gente faz sua avaliação física, vamos ver como que foi isso. E aí a gente vê que não, a pessoa tudo bem, tá mantendo peso ou ganhou peso, mas a composição corporal dela mudou. Então é isso, é acompanhar, é muito mais o visual ali que vai estar tendo alguma coisa. Sim, com certeza. Outra pergunta que também me mandaram na caixinha é que a pessoa ouviu falar que beber durante as refeições ajuda a engordar. Se é verdade ou se é mentira. Olha, isso em relação a beber durante as refeições é muito relativo, vai muito de pessoa para pessoa também, tá? Por quê? Tem algumas pessoas que têm já uma questão muito grande em relação à digestão, assim, né? Não digerem muito bem, às vezes, aquela comida, ficam estufadas depois da refeição. Enfim, tem uma certa indigestão, muitas vezes até refluxo e tudo mais. Então, para essas pessoas, realmente, assim, não vale a pena estar bebendo alguma coisa ali durante a refeição, que vai dar aquele estufamento, aquele desconforto, vai ter essa certa indigestão. Então, eu não acho interessante. Mas não é que isso vai te engordar, tá? O que vai te engordar é se, assim, isso que você bebeu na sua refeição tiver bastante caloria, se por conta disso você tiver deixando de fazer aquele déficit calórico, que é o que a gente está falando. Então, no momento que você, caso você beba, você tá incluindo essas calorias, você vai acabar realmente engordando por isso, vai atrapalhar seu emagrecimento. Agora, se é uma água, se é um chá, por exemplo, não vai estar acontecendo isso. Mas, se você tem uma indigestão fazendo isso, muitas vezes, assim, pequenas quantidades, algumas pessoas aceitam bem. Agora, quando pegam um copo ali cheio de água, já pesa um pouco diferente, já atrapalha a digestão, então não vale. Mas não é por conta de emagrecimento ou não, é muito mais em relação à parte digestiva mesmo.
Sim, com certeza. É, eu gosto bastante, assim, até o meu namorado que me influenciou, porque eu bebia antes, sei lá, eu pegava um prato e pegava um suco, tipo, suco de laranja. Eu falava, tipo, não, natural, tá tudo bem. Só que aí você vê que, tipo, tem um monte de caloria. E aí eu peguei os hábitos dele que ele sempre come com um copo de água. Eu falei, não, e aí a gente começa a conviver com as pessoas. Também, agora, se eu como, se eu bebo alguma coisa, é só água, assim. Eu perdi bastante o costume de tomar alguma coisinha refrigerante, ou porque eu tomo refrigerante assim, normal, mas não durante a semana, mas eu perdi esse hábito de estar comendo e bebendo ao mesmo tempo. Se eu bebo, é com certeza água, que a gente vai acostumando também. Isso é uma coisa, assim, muito comum até de eu ver, assim, sabe, as pessoas fazendo, porque realmente, assim, às vezes o problema ali que a pessoa, o que tá atrapalhando de fato o emagrecimento dela, não é o que tá na cara dela, não é aqueles exageros que ela sabe que tá fazendo, ou enfim, ela até tá tentando fazer tudo certinho, sabe? No geral, tá fazendo tudo certinho. Mas essas coisas meio escondidas que a gente não percebe no dia a dia fazem muita diferença. Então, é isso, de beber às vezes muito líquido durante a refeição, tipo, o suco de laranja, o refrigerante, enfim, tudo isso vai acrescentando calorias que você nem percebe. É aquelas calorias líquidas que eu falo que assim, foi e você nem percebeu, sabe? Então, por isso que vale, às vezes, tá prestando mais atenção em tudo isso que a gente está ingerindo, porque são nesses pequenos pontos que estão o erro, que vai estar o erro muitas vezes. Com certeza. Também agora uma das últimas perguntas. A pessoa falou que não é uma pergunta, mas se poderia indicar chás que ajudem no emagrecimento e na retenção de líquido. Perfeito. Eu acho que assim, é muito importante falar sobre chás, que tem muita gente que acha que tem chás emagrecedores, porque né, vai me ajudar a perder peso e tudo mais. E nada disso não passa de marketing, tá, gente? Porque realmente assim, não tem um chá que vai de fato te emagrecer, se a base do seu. Tudo aquilo que a gente tava falando, se a base da sua alimentação não tá legal, se não tá fazendo déficit calórico, tudo isso não tá certinho, não tem milagre que o chá vá fazer. Agora, em relação à parte de retenção de líquido, realmente tem gente que retém muito líquido. Então, primeiro ponto, assim, prestar muita atenção em relação à hidratação, tá bebendo bastante água ao longo do dia, evitar o consumo de sódio, né, de muito sal, de industrializados, tudo mais, que isso vai estar ajudando também na retenção de líquido. E os chás, eles podem ajudar também. Existem chás que são diuréticos, que daí eu sempre realmente até eu indico aí o consumo no período da manhã, porque senão você vai ficar fazendo, vai tomar à noite, por exemplo, vai ficar acordando à noite para fazer xixi, sabe? Então, por isso que assim, tomar sempre no período da manhã. E aí, esses chás são, por exemplo, de cavalinha, chá de carqueja, chá de hibisco. O chá verde também, ele acaba sendo um pouco diurético por conta de ter cafeína. Então, esses chás, eles podem estar ajudando, mas não se apoie nisso achando que é isso que vai realmente te emagrecer, porque é todo o resto que vai fazer a função. Não, com certeza. Eu já fui vítima, assim, desses chás. Um dia eu tava num empóriozinho, assim. Aí vi um chá, tipo, seca a barriga. Eu falei, é isso, pronto, tô feita, É. vou comprar. Comprei lá um pacote cheio. Minha mãe, tipo, Giovana, não é verdade isso. Eu, tipo, mãe, e eu pro moço, assim, do caixa, tipo, moço, é real? Tipo, muita gente compra, assim, você acha que funciona? Ele, não, bastante gente, tem bastante saída do chá. E eu, tipo, não, ótimo, é isso que eu quero. Esse chá vai ser maravilhoso pra mim. Comprei o chá, tipo, não consegui tomar, não tinha um gosto que me apetecia, tinha uns ingredientes que até minha mãe falou que não era muito legal. E aí eu acabei nem tomando chá, e esse chá, tipo, hibisco, eu adoro tomar, cavalinha também. Então, e você realmente vê muita diferença, assim, porque você toma e fala, nossa, eu tô com vontade de fazer xixi. E aí você vai tirando também, né? Vai expelindo na urina e tudo mais, esses líquidos que você retém, você vai perdendo também. É ótimo. É isso mesmo. E assim, é até isso que você falou. Às vezes esses produtos, assim, às vezes existem chás que são até, lógico, esses que eu tô falando são tipo ervas ali naturais. Pode até ser o de sachê e tudo mais, mas é realmente a erva que tá ali. Agora, tem alguns chás que são até em pó, tudo mais, que tá cheio de corante, de aditivo, de até açúcar. Muitas vezes até já vi açúcar no chá seca a barriga. Eu falei, gente, mas que é isso que tá acontecendo? Então, assim, realmente a gente tem que se apegar ao por trás de tudo, né? Então, acho que isso realmente é o principal. Gi, eu tava pensando aqui, se você quiser, a gente faz. Acho que tem mais uma pergunta ainda, se eu não me engano. Aí depois a gente pode até ir respondendo as perguntas do pessoal. O que você acha? Sim, pode ser, óbvio. Deixa eu só abrir que eu bloqueei aqui o iPad. A última pergunta é, é a questão de quais fatores influenciam no processo de emagrecimento? Cadê? Quais fatores? Ah, não, esse aí a gente já fez. Ah, está pronto, Ah, Paulo.
relação ao jejum intermitente, é o que faltava. Ah, Eu é verdade. Que vou responder. perguntaram isso, pode falar do jejum intermitente, que se fazer jejum intermitente 3 vezes na semana, ajuda a perder peso. Beleza. Então, assim, acho legal, até a gente tá finalizando, lógico, ainda vou ver ainda a pergunta aí do pessoal que tá aqui com a gente, mas até para finalizar as perguntas que a gente recebeu, eu achei super legal em relação a isso do jejum intermitente, porque eu vejo que, assim, é muito isso, mais uma dieta da moda que todo mundo tá interessado, né? Então, acho legal a gente estar falando disso, por quê? Quando a gente pensa. Primeiro, que a base ali realmente do emagrecimento é esse estar consumindo menos calorias do que você gasta, ter toda essa base nutritiva. A forma como você vai aplicar isso vai ser muito mais importante, assim, qual jeito você tem uma melhor adesão. Eu vejo as pessoas fazendo jejum intermitente, low carb, dieta do ovo, dieta de tudo que é jeito. E o que de fato vai te emagrecer é se você estiver fazendo tudo isso que eu falei e, lógico, se conseguir fazer tudo isso a longo prazo. Então, pensando nisso, pensando em jejum intermitente, qual que seria aí o benefício, eu diria, dele, no sentido de emagrecimento? O benefício que tem é porque, por conta de reduzir a janela ali de horas, né, de alimentação que você tem, muitas vezes você vai estar consumindo menos calorias, você tem menos tempo ali para estar comendo. Então, querendo ou não, pode ser que você esteja fazendo esse déficit calórico e aí, beleza, você vai emagrecer. Mas, da mesma forma que você emagreceria, se você tivesse realmente fazendo, não tá fazendo jejum intermitente, tá comendo de 3 em 3 horas, ou enfim, tá comendo qualquer horário ali, mas também tá seguindo a mesma quantidade de calorias ali que estaria seguindo num jejum intermitente. Então, isso, na verdade, assim, a forma como você vai aplicar isso vai depender, essas estratégias dependem muito mais de como você se adapta ali, né, àquela alimentação, porque de nada vai adiantar você fazer o jejum intermitente por 2 dias, ver que não era para você, e aí ser aquelas pessoas que, por exemplo, fazem o jejum e depois do jejum, tem muita gente que, assim, no momento que come, é aquele comer desesperado, porque sabe que vai entrar em jejum depois de novo. Então, dependendo, isso, assim, vai te atrapalhar muito mais do que te ajudar. Então, em relação ao jejum intermitente, mas a todas as dietas ali, tem até estudos que comparam todas essas dietas e que mostram qual que seria a melhor dieta, então, né, para a gente estar conseguindo de fato emagrecer. E não existe melhor dieta. Existe a dieta que se adapta melhor para você, que você consegue seguir de fato, né, ter uma boa adesão e seguir ali a longo prazo. Então, é indiferente você tá fazendo low carb, você tá fazendo jejum intermitente. O que importa mesmo é você tá fazendo aquela restrição calórica, aquele déficit calórico e, lógico, ter qualidade ali, ter a distribuição tá toda certinha ali da sua alimentação. Então, esse é o fator chave. Sim, com certeza. Eu até pontuei para você um tempo atrás, né, da questão do jejum. Eu tinha uma coisa, um trabalho importante para fazer e eu achei que seria a melhor forma. Eu vi que por um tempo foi ok seguir, mas depois eu não consegui, tipo, acordar assim, não tomar café e tudo mais. Às vezes eu acordo com muita fome, tem dia que eu acordo sem fome. Então, por um tempo, assim, na questão de 2 semanas que eu precisava para esse trabalho, foi ok, tranquilo, mas depois eu vi que tipo, não era uma coisa que também se encaixava muito com a minha pessoa. Então, eu acho que com certeza ter um plano alimentar que se encaixa com o seu corpo, com o seu organismo, que você vai conseguir seguir, é muito mais eficiente, eficaz do que você ver essas dietas também na internet, jejum intermitente, tudo mais, mágico, milagre, e realmente não é isso que vai se aplicar a você, ao seu corpo, né? Então, é muito importante. Perfeito, exatamente isso. Bom, então falta 15 minutos para a gente terminar aqui a live. Quer então só responder as perguntas finais aí do pessoal? Sim, o Léo perguntou também aqui, é a pergunta que eu tô vendo aqui embaixo, que qual a forma mais inteligente de consumir carboidratos com diferentes índices glicêmicos ao longo do dia? Olha, o que eu te diria, Léo, é que na verdade, assim, vale a gente tá pensando que meio que em nenhum momento a gente quer ficar disparando, pensando em emagrecimento, né? A gente não quer ficar disparando, dando esses picos de açúcar no sangue, que é o que eu falei que vai estar, de fato, atrapalhando ali o seu emagrecimento. Então, pensando nisso, vale a gente estar pensando que ao longo do dia a gente tem que consumir carboidratos de baixo índice glicêmico. Mas muitas vezes a gente pode estar pensando ali, por exemplo, então, não posso então consumir arroz branco, não posso consumir pão.
Pode, mas aí a gente vai ter que fazer combinações, apesar dos alimentos terem esse índice glicêmico, cada alimento tem um índice glicêmico, né? Que é o que vai, para quem não sabe, índice glicêmico é a velocidade que dá esse pico ali de açúcar no sangue. Se é um alimento com um alto índice glicêmico, vai dar esse pico. Se é com baixo, ele vai ser absorvido mais lentamente, né, esse açúcar. Então, pensando nisso, assim, lembra que eu falei igual do doce? Tudo que a gente faz essas combinações, né, de fibras, de proteína, gorduras ali de boa qualidade na sua refeição, a gente vai estar lentificando a digestão. Então, vamos supor que você quer comer um pão francês. Tudo bem, é o pão francês que tá todo mundo acha que não pode consumir e tal. Pode, se você estiver combinando, vamos supor, com ovo mexido ali, você colocou um ovo mexido no seu pão, que é o ovo mexido, vai ter proteína, vai ter gordura ali do ovo, vai lentificar a digestão. Então, esse pão francês que teria um alto índice glicêmico, ele não vai impactar tanto, então não teria tanto problema. Então, você pode estar usando esses alimentos de alto índice glicêmico, fazendo essas combinações, ou, por exemplo, nesses momentos mais propícios que eu falei, se você quer um alimento de alto índice glicêmico, porque você vai treinar logo em seguida. Aí, nesse caso, beleza. Você vai tomar um suco de uva integral, por exemplo. Você vai ter aquele pico ali de açúcar no sangue, né? Só que você vai estar usando isso depois para você treinar, para te dar aquela energia e tudo mais. Então, você pode estar usando muito isso a seu favor. Sim, com certeza. Perguntaram também, você comentou do arroz, se substituir o arroz por outro carboidrato, se ajuda a emagrecer. Não. Por quê? O que acontece o arroz é uma fonte de carboidrato, tá? Assim como o pão, como eu tava falando, como frutas, enfim. Lógico que vai ser diferente, cada alimento tem uma quantidade de calorias, cada alimento tem uma quantidade de carboidrato. O arroz, ele não é um vilão, tá, gente? O que acontece você tem que estar considerando que está acrescentando calorias. Assim como, por exemplo, a batata doce vai também acrescentar calorias, vai ser um carboidrato da mesma forma. Então, se isso está encaixado na sua alimentação, não tem problema. Se isso está calculado, o arroz não é um problema. E arroz, inclusive, nem tem muita caloria não, tá, gente? Se você souber colocar a quantidade adequada ali para você, se você estiver sabendo controlar isso de certa forma, tá tudo certo. Quanta gente aí não emagrece comendo arroz e feijão? Já fiz tanto plano alimentar com arroz e feijão. Inclusive, a Gia às vezes come arroz e feijão. Então, assim, super pra gente estar incluindo isso num plano alimentar. Não precisa substituir. Lógico, se você não gosta, aí não faz questão do arroz, não quero ter na minha alimentação. Aí é outra história. Aí a gente pode estar substituindo por outros cereais, tipo quinoa, milho, por exemplo. A gente pode estar substituindo muitas vezes num plano outros carboidratos, tipo raízes, sei lá, tipo batata inglesa, batata doce, mandioquinha, mandioca. Então, pode ser feita essa substituição, mas não precisa. Se você gosta do arroz, pode comer o arroz. Exato. Até com outra pergunta que a Paula também tinha falado, se arroz e feijão é necessário comer no almoço ou não pode na dieta. Então, exatamente isso que você falou. Eu como Pode. arroz e feijão, eu adoro arroz e feijão. Óbvio que a quantidade você tem que pensar no quanto de caloria você tem que ingerir no dia e tudo mais. Mas eu adoro, assim, eu acho que eu não conseguiria ficar sem comer arroz e feijão, porque realmente me dá muita saciedade junto com a proteína, com os legumes, verduras. Mas pode sim, eu sou um exemplo vivo de que pode comer arroz e feijão na dieta. E acho que a gente vê muita coisa até, tipo, na internet, que arroz, não sei o quê. Ai, arroz isso, ai, arroz aquilo, que a gente acaba levando como verdade. Tipo, ai, não vou comer arroz, então, já que o arroz engorda. Só que não é isso, é todo o ambiente inteiro, né? De quanto de arroz você vai comer. Se você comer um monte de arroz, aí tudo bem, mas se você comer aquela quantidade que está pensada para você no seu plano alimentar, não tem problema nenhum. Com certeza, eu sou prova viva disso. É exatamente isso, dá super pra gente encaixar isso no plano alimentar. E assim, tem gente que faz tanta questão, né, de ter arroz e feijão, por exemplo, no plano alimentar. Se a gente tira disso da alimentação da pessoa, às vezes é o que vai fazer ela de fato não conseguir seguir depois, sabe? Então, muitas vezes ela vai sentir muita falta daquilo e aí não vai ter uma boa adesão àquele plano. Eu prefiro muito mais que a pessoa faça, que siga, que goste, do que deixe de fazer. Inclusive, até antes da próxima pergunta, eu acho até legal falar disso, porque no dia 12 de agosto, eu ainda vou falar muito disso nos meus stories e tal, mas no dia 12 de agosto eu vou estar fazendo um evento exatamente sobre isso, que é como você pode emagrecer
comendo tudo que você gosta. Porque eu quero muito trazer essa liberdade realmente da gente, de ter realmente essa liberdade com a alimentação, né? Eu não quero que a alimentação seja uma luta como é para as pessoas, né? Então eu vou estar fazendo esse evento dia 12 de agosto. Ele vai ser 100% online e gratuito, tá? Eu vou abrir inscrição. Eu vou colocar o link lá no meu perfil, na minha bio. Mas eu aviso vocês assim que finalizar a live, eu coloco lá e eu aviso vocês pelo story. Mas, enfim, só para dar esse adendo que realmente dá super pra gente comer, emagrecer comendo o que gosta. Exato. Também tem outra perguntinha pra gente encerrando. Se é possível emagrecer tendo uma alimentação não restrita, mas com uma quantidade não restrita, na verdade. Ela corrigiu embaixo. É possível emagrecer tendo uma alimentação não restrita, mas com uma quantidade reduzida? Sem dúvidas, e é assim que todos os meus pacientes emagrecem. Nenhum deles tem uma alimentação super restritiva. Até porque isso é um tiro no seu pé. Porque você pode até emagrecer rápido, mas as consequências que isso vai ter de impacto no seu metabolismo, de reduzir o seu gasto calórico, de perder massa muscular, de atrapalhar depois, você continuar de fato emagrecendo, vão ser consequências assim muito grandes, tá? Então, o que de fato vai ser importante ali é realmente assim, você não fazer de fato você vai sim precisar comer menos calorias que você gasta, mas não pode ser uma restrição tão grande. Até também, se vocês entrarem depois lá acho que foi até a minha última live, né? Então, antes dessa daqui, vai ter também os impactos dessas consequências, né? Dessas dietas restritivas. Isso pode te ajudar bastante, depois dar uma olhadinha nessa live também. Sim, com certeza. Tem uma outra pergunta, mas não está relacionada a emagrecimento. Não sei se é muito o foco da live, tá? Mas a pessoa perguntou, acho que é Rafa Gonzaga, perguntou quantas vezes preciso me alimentar ao dia para o ganho de massa muscular? Quais alimentos devo ingerir durante o dia? E qual horário desde a última alimentação? Ó, aí Bastante coisa. muscular, na verdade, tem muito mais. A gente vai ter que estar pensando sim em uma recuperação muscular, a gente está pensando muito também em estoque de energia ali também muscular, enfim, é diferente o plano alimentar, mas o que comer, qual horário, vai depender muito de você, da sua rotina, das suas individualidades. Não tem como eu generalizar isso, né? Então, vai depender muito de você mesmo. Cada um, tanto para emagrecimento como para hipertrofia, cada um tem suas necessidades, tem suas individualidades, suas questões, e tudo isso a gente deve levar em consideração para um plano alimentar. Então, isso vai ser essencial, tá? Sim. E acho que do Léo, para a gente encerrar, a última pergunta de novo. Como evitar ou diminuir o catabolismo estando em uma dieta com déficit calórico? Desculpa, Gi, não ouvi que travou aqui para mim. Tá me ouvindo? Agora eu tô. O Léo, então, para a gente encerrar, é como evitar ou diminuir o catabolismo estando em uma dieta com déficit calórico? Olha, a gente tem que focar muito em proteína. Eu sei que as pessoas se preocupam muito com proteína quando pensam em ganho de massa muscular, mas durante o processo de emagrecimento é onde a gente mais vai ter que focar em proteína, porque é o momento que você não está dando tanta energia para o seu corpo. Então você precisa tá evitando essa perda essa perda de proteína que seu corpo vai querer fazer para sobreviver, né? Então, assim, vai ser o momento principal, tá dando bastante proteína, tá? Colocando bastante proteína ali na sua alimentação. Bastante proteína seria, assim, uma conta mais ou menos de 2,5 gramas de proteína, tá? De proteína não é tipo 2,5 gramas de frango, é 2,5 gramas de proteína vezes o seu quilo. Então, por exemplo, se você pesa 70 quilos, faz 2,5 vezes 70. Vai ter mais ou menos ali a quantidade em gramas que você deveria estar consumindo de proteína por dia. Mas isso, assim, varia muito de 2 a 2,5, essa recomendação num processo de emagrecimento. Isso vai depender muito de como está sendo feito ali seu plano alimentar. Mas uma média, eu diria que é isso. Bom, Gi, eu acho que é isso. Não sei se tinha pergunta mais para cima, mas eu acabei me perdendo aqui já. Mas É, acho que a gente aqui na caixinha. Quer que eu responda só a última que eu vi que tem aqui? pode, claro, é que eu acabei me perdendo aqui já nos comentários. Não, eu vi que tem aqui uma caixinha, ó. Vou colocar aqui uma. Ó, aqui a batata doce pode ser consumida semanalmente ou não? Pode, tá, gente? A mesma coisa que a gente tava falando do arroz, do feijão.
Carboidrato pode ter na nossa alimentação diariamente, deve ter, é importante que tenha, tá? Não tem como a gente zerar carboidrato e esperar que você vai ter uma boa disposição, que vai estar ali bem para fazer atividade física, tudo mais. Então, assim, preste muita atenção em relação a não exclua um alimento, sabe? Se você não vai conseguir também, não é nem ter uma boa adesão, tá? Se você realmente tirar o carboidrato, você vai estar atrapalhando muito a qualidade do seu emagrecimento, a boa adesão ao plano alimentar. Então, assim, não tem problema, pode incluir a batata doce, assim como pode incluir até chocolate na nossa alimentação, como eu falei aqui. Então, vai depender muito desse contexto geral. Como que está a sua alimentação em relação a calorias, a qualidade. Esse é o norte ali para o seu emagrecimento, essa é a base. Agora que eu achei que tinha uma aba só para pergunta, não tinha visto isso ainda. Agora eu vi que tem umas perguntas aqui que a gente não respondeu. Como a gente tem mais uns minutinhos, a gente pode responder aqui. Uma pergunta da Tatá. Ela perguntou que para alguém que já mudou bem o seu estilo de vida, mas faltam alguns quilos, o que você acha do Ozempic? Eu acho que é um medicamento, não sei. O Ozempic é um medicamento, tá? Como eu sou nutricionista, assim, eu não recomendo nenhum medicamento, né? Então, eu não indico nenhum medicamento, seria realmente com um médico. Mas o que eu posso te dizer é que, assim, você não precisa depender de um medicamento para emagrecer, tá? Até porque, se em algum momento você retirar esse medicamento, como que você vai fazer? Você precisa estar trabalhando muito mais nas suas escolhas alimentares, dando, realmente assim, aprendendo, né, a comer, a fazer as combinações, ensinando isso para o seu corpo, né? Tá moldando isso com a alimentação muito mais que com o medicamento. Então, esse processo de emagrecimento, quando ele é mais longo, uma grande perda, vai de gordura, tudo mais, por muito tempo, ao longo do tempo a gente vai mudando muitas estratégias. É normal, a gente não vive num processo de emagrecimento o tempo todo, né? Então, se você ainda tem precisa perder ainda mais, então vale realmente estar sempre usando essas novas estratégias ali para te ajudar a dar essa continuidade. Sim, com certeza. O Thiago também perguntou: oleaginosas, barras de proteína, são boas opções de lanche quando se está na rua? Olha, barra de proteína vai depender muito da barra de proteína. Tem umas que são muito ruins, assim, em qualidade, né, de ingredientes e tal. Mas se for uma barrinha de proteína de boa qualidade, né, eu diria que mais natural possível, legal. Pode ser sim uma opção. E as castanhas é a mesma coisa, tá? As oleaginosas, elas são super práticas, assim, né? E a única coisa, eu prestaria muita atenção em relação à quantidade, né? Porque quando a gente pensa em fontes de gorduras, mesmo que gorduras boas, quando a gente pensa em fontes de gordura, a gente está acrescentando bastante caloria. Então, muitas vezes as pessoas pegam muita quantidade e extrapolam em calorias. Então, controlar quantidades vai ser essencial. Sim. E eu acho que o Pedro perguntou também que qual a sua opinião sobre a dieta flexível, que é justamente o que você prega, né? De não ser com certeza uma coisa tão restritiva. Sim, exatamente. Até eu acho legal até essa pergunta para a gente finalizar, que eu tô vendo que faltam 3 minutos. Que assim, eu vou estar fazendo esse evento que eu vou fazer aqui, é 100% online, gratuito, no dia 12. Eu vou estar falando exatamente sobre isso, que é como você consegue emagrecer comendo o que você gosta. E a dieta flexível vem muito disso, né? De você realmente saber incluir os alimentos que você gosta. Se a base da sua alimentação é boa, é nutritiva, como que eu posso estar incluindo os alimentos que eu gosto? Então não perca, dia 12 de agosto, eu vou colocar o link depois lá no meu perfil para vocês se inscreverem e estarem comigo lá no dia 12. Sim, então acho que é isso, né? Respondemos as perguntas também. O pessoal que me mandou na caixinha de perguntas foram perguntas bem de vários temas. Acho que você com certeza conseguiu explorar bastante. É muito do que a gente vive, né? Eu me identifico em muitas perguntas e passo por muitas perguntas com o meu plano, já passei. Então foi ótimo. Espero que vocês também tenham gostado. O pessoal que assistiu está assistindo. Espero que vocês tenham gostado e também conseguido tirar um pouco desse mito, né? Do que a gente precisa parar de comer ou se restringir ao máximo para conseguir emagrecer. Que com certeza não é assim. Exatamente. Gente, agradeço muito aí todo mundo que ficou com a gente esse tempo todo. Foi super legal esse bate-papo aqui que a gente teve. Agradeço você também, Gi, que foi muito legal. Adorei que você topou vir aqui conversar comigo. A gente está esclarecendo todas essas dúvidas, que, enfim, foi incrível. E é isso. Amanhã eu tenho mais uma live, que é esse Estagnei e Agora, como sair do efeito platô às 8 da noite. Então, me acompanhem também por lá. Mas
É isso. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Gi. Obrigada. Imagina, Gi. Obrigada a você pelo convite. Obrigada, gente, todo mundo que assistiu e até a próxima. Beijão, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.